Nos Açores é a primeira coleção de esqueletos identificados, um trabalho do jovem investigador terceirense Félix Rodrigues, com apoio das câmaras municipais de Angra e Praia. O projeto abre portas ao desenvolvimento de novos métodos de investigação forense e à vinda para a região de alunos desta área. Foi apresentado no Salão Nobre de Angra. Esta é uma primeira coleção de esqueletos identificados, ou seja, de pessoas dos quais nós sabíamos algumas informações biográficas, como o sexo e a idade. Portanto, outras coleções arqueológicas já existiam, mas não como esta, que permitem desenvolver métodos de identificação forense e também formar novos profissionais das ciências forenses, em concreto, por serem coleções de esqueletos mais recentes. E, portanto, é uma inovação nesse sentido. Se já havia algum pouco trabalho em contextos arqueológicos, isso era verdade, no caso forense e recente não havia rigorosamente nada. E, portanto, uma nova coleção deste tipo abre essa possibilidade de investigar nesta área que não era investigada nos Açores. O que é que se pode extrair daqui? O que se pode extrair daqui é que o facto desta coleção já existir e já existir com um número razoável de esqueletos tem permitido captar pessoas não só do território continental, mas como de outros países para vir cá estudar e de facto até oferece uma nova oportunidade a estudantes açorianos que estavam a estudar no continente, mas que agora podem cá estudar, nesta área em concreto. Esqueletos provenientes dos cemitérios municipais da Terceira e que não foram reclamados por familiares, mas que ainda o podem ser. Durante 2 anos desenvolvi trabalho conjunto com os departamentos jurídicos dos 2 municípios e em março de 2023 aprovámos um protocolo de doação de esqueletos considerados legalmente abandonados nos cemitérios municipais, isto é, esqueletos cujo prazo de inumação em campas temporárias tinha sido ultrapassado e cujos familiares não tinham manifestado qualquer interesse ou qualquer intenção de definir um novo destino para esses remanescentes. E então aqui nós tínhamos uma hipótese, que era de facto utilizar esses remanescentes para investigação, preservá-los num local adequado, investigá-los e caso os familiares pronunciassem depois do prazo legal, então aí nós poderíamos devolver, o que não era possível até esta altura, porque até lá os remanescentes eram colocados num ossário geral e a restituição já não era possível. Então, a partir deste momento, a Câmara da Praia aceitou ter a tutela legal da coleção, apesar de ser uma colaboração entre os 2 municípios e que me coloca a mim como responsável, e também cedeu o espaço onde a coleção está hoje, atualmente armazenada e onde é estudada, que é aqui a Casa da Roda da Praia da Vitória. São 161 esqueletos, mas não apenas de terceirenses. Desde 2023 até à atualidade, temos 161 esqueletos recolhidos dos 2 cemitérios municipais, 135 de Angra do Heroísmo e 26 da Praia da Vitória, que estão atualmente armazenados desta forma na Casa da Roda da Praia da Vitória. De um lado, onde estão os esqueletos totalmente processados e limpos, do outro, os que ainda estão por processar, porque isto é uma tarefa que leva muito tempo, e que são esqueletos que estão distribuídos quase de forma uniforme pelos 2 sexos, pelas várias faixas etárias. A média de idade masculina é substancialmente inferior à feminina, mas isso nós já sabemos que é assim. E também tem uma média de 71 anos de idade à morte, o que é também inferior às coleções de Coimbra do mesmo período. Relativamente ao ano de nascimento, são pessoas que nasceram entre 1902 e 1984 e que faleceram maioritariamente após 2010. Isto é uma explicação, é que nos cemitérios municipais, pelo menos de Angra do Heroísmo, as secções são abertas mais ou menos de forma linear e, portanto, são secções em que estão enumadas pessoas que faleceram nestes anos e que são quase de forma sistemática assim. Relativamente à naturalidade das pessoas que lá estão, têm naturalidade de todas as ilhas dos Açores, maioritariamente da Terceira, 73, mas também de muitas outras zonas, quer do território nacional, quer de outros países, Oeiras, Amadora, Grande, Lisboa, Angola, Brasil, Cabo Verde, mas a última residência é bastante diferente. A maior parte dessas pessoas residia aqui, de facto, na Terceira data da morte, a maioria na freguesia da Conceição, onde está o cemitério da Nossa Senhora da Conceição, mas também noutras freguesias, na Praia da Vitória, também mais comum Santa Cruz, porque é onde está o cemitério, e de outros locais como São Jorge, Corvo e Lisboa. É fácil explicar os 2 casos de São Jorge e de Corvo, Lisboa não, nem tanto, mas que tem a ver com provavelmente serem pessoas que receberam tratamento hospitalar aqui
na terceira e que ao falecerem não havia familiares que os reclamassem e acabam por ser inumados num funeral social aqui em Angra. No processo foi encontrada uma outra coleção única do mundo de membros amputados. Há uma coleção que é única no mundo e que não existe em mais sítio nenhum, que é uma coleção de membros amputados que vieram da cirurgia do hospital e que eram inumados nos cemitérios municipais até 2015, salvo erro. E a partir daí foram tratados como resíduos hospitalares e passaram a ser cremados. Mas até 2015 esses remanescentes de amputações eram colocados nos cemitérios e quando nós criámos esta coleção através dos cemitérios, esses vestígios também surgiram. E todos eles são muito interessantes porque têm indícios de doenças que de facto justificaram a amputação em vida daquele membro. E isto é muito importante, primeiro porque não existe nenhum noutros sítios do mundo e porque permite investigar nesta área específica da paleopatologia, ou seja, das doenças que afetam o esqueleto. O estudo permitiu verificar que há maior concentrações de metais pesados naqueles que pertencem a quem residiu na Praia da Vitória, em comparação com os que eram residentes em Angra. Venham de cima a contaminação dos solos pela base das lajes. De facto, é difícil um estudo ter um grau de certeza muito elevado. Mas o que nós fizemos com esta coleção é que, dadas as suas características, de pessoas que residiam à data da morte, tanto em Angra do Heroísmo, uma zona onde não existe risco de exposição à contaminação, como na Praia da Vitória, uma zona onde existe risco de exposição, ao medir os metais pesados, que são um indicador da contaminação, nós percebemos que, de facto, as pessoas que residiam na Praia da Vitória têm maiores concentrações. E são metais que, à partida, o que tudo indica, estarão relacionados com a contaminação ambiental da base das lajes. Não é uma relação inequívoca, mas há uma suspeita de que possa ser assim. E essa concentração de metais pesados foi em valores que te deixaram, de certa forma, admirado ou não são assim valores tão elevados? O único problema que nós temos aqui é que não há estudos que tenham utilizado a mesma metodologia e, portanto, não hajam grandes valores de referência. A nossa referência aqui foi a população de Angra do Heroísmo e, portanto, comparar uma zona de risco com uma zona de controle onde esse risco não existe. E, portanto, nós não temos comparações com outros sítios do mundo onde, de facto, este problema também existe. E, portanto, talvez este estudo seja pioneiro nesse sentido e possa ser o estudo que outros utilizem para comparar. Neste estudo há também a identificação de patologias. O trabalho teve já divulgação no estrangeiro. Patologias que são muito importantes neste tipo de coleções e que são uma das áreas que tem muito interesse e permite explorar muitas coisas. Ao longo do processo de limpeza há muitas patologias comuns que se foram observando, dentárias, osteoartrose, fusões da coluna, muito comum, fraturas, escolioses, intervenções cirúrgicas, autópsias, isso é tudo muito comum, dispositivos médicos como pacemakers, outras válvulas cardíacas deste género, e também outras doenças um bocadinho mais raras, como doenças cancerígenas, tumores primários, coisas do género. Muitas próteses, muitos tratamentos dentários, amputações, há de tudo. E desde aí, então, este trabalho conjunto com todas estas pessoas que me têm ajudado neste processo, já foi possível fazer divulgação científica em muitos países. Nestes casos, 2 pósteres que nós comunicamos nos Países Baixos, um que retrata um capinha, que morreu cá na terceira, e que tem, de facto, lesões traumáticas compatíveis com aquelas que são descritas nos registros clínicos. Outra de uma coleção de membros amputados, que também surge dos cemitérios municipais, porque os membros amputados, até certa altura, eram inumados nos cemitérios municipais. Todos eles têm lesões compatíveis com a necessidade daqueles membros terem sido amputados. O próximo passo poderá ser o aumento da coleção, o que seria ideal em termos de resultados. A coleção já tem um número razoável, mas independentemente disso era importante que ela fosse um bocadinho mais ampliada, porque só com números razoavelmente grandes é que se podem adaptar e desenvolver testes com alguma fiabilidade e com alguma significância estatística. E por isso é importante que ela cresça um pouco mais, mas também o espaço é limitado e, portanto, não podemos crescer indefinitivamente. Mas, por exemplo, podiam ampliar este projeto para outras ilhas? Sim, sem dúvida, mas teria que ser um projeto que tivesse ser feito em colaboração com os municípios das outras ilhas. Para já, é um trabalho que tem sido realizado em conjunto com os municípios de Angra e da Praia da Vitória e que tem sido uma colaboração que tem dado muitos frutos.
Félix Rodrigues, investigador do Centro de Antropologia e Saúde e do Laboratório de Antropologia, teve a presença de Maria Teresa Ferreira, coordenadora do mestrado em Antropologia Forense da Universidade de Coimbra, nesta comunicação sobre as coleções de esqueletos identificados na antropologia biológica e forense, das práticas globais à realidade regional. Foi o doutoramento que o levou a começar esta coleção. Eu tirei a licenciatura nesta área, o mestrado nesta área, e sabia que queria fazer o doutoramento e contribuir com alguma coisa para a região. E ao fazê-lo, como tive a oportunidade de mostrar, eu nem pensei em criar uma coleção nova. Pensei primeiro em perceber o que é que existia aqui e se eu podia estudar aquilo que já existia. Mas como o que já existia era muito limitado e sobretudo antigo, para as ciências forenses não era adequado. E criar uma nova coleção, de facto, permitia estudar as ciências forenses e permitia que outros colegas meus dos Açores, que estão no continente a estudar esta mesma área, pudessem também estudar aqui.